Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo depois dessa live. Hoje temos mais uma live fantástica. A base da representologia, que vai ser apresentada pelo professor Dr. Ricardo Portes Lopes. Por favor, se apresente e vamos que vamos. Bora para cima. Boa noite, eu sou o professor Ricardo Cortes Lopes e eu vim aqui apresentar, né? Na verdade é psicologia, psicanálise e representologia, né? Mas eu vou apresentar um pouco das bases da representologia também para a gente poder discutir um pouco a psicanálise, tá? Eu sou licenciado em Ciências Sociais, mestre em Sociologia, doutor em Sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tenho trabalhado representologia já faz uns 2, 3 anos, tá? Ela, ela é fruto dos meus contatos, né, com a questão da representação. Então, com um contato prolongado com a representação e com muitos objetos ligados com a representação, então eu formulei essa ciência, né, que eu chamo de representologia inaugural, né, porque não sou dono da representologia, não quero ser o único representólogo no mundo. Essa ciência não é para minha vaidade. Eu quero construir um conhecimento junto com outras pessoas que vão seguir, vão transformar ele, vão ampliar, vão delimitar melhor, certo? Então, esse é o meu convite para o dia de hoje, tá? Eu vou mostrar aqui uma discussão com a psicanálise, mas não pensem que eu estou mostrando aqui uma formulação pronta. É uma formulação que está se fazendo, está se provando, está sendo aplicada. Então, ela está numa trajetória, certo? Então, já me apresentei aqui. A gente tem esse apoio do Instituto Parajás, da Guiné-Fil. E ali até tirei, né, o grupo, tem um logo do grupo de estudos de representologia que vocês têm acesso ali, quem quiser participar também, tá convidadíssimo para participar do grupo de representologia. Tem até algumas pessoas aqui que já estão no grupo, né? Então pode passar, professor, muito obrigado. Agradeço pela ajuda, eu tô no celular aqui. Então, certo. Quando a gente fala de uma ciência, né, a gente está falando de um objeto, a gente está falando de uma nova ciência, né? Então, a representologia. Então, se ela é nova, é um adjetivo. Só que para ser o adjetivo ele funcionar, eu preciso de um substantivo. Então, é a ciência. Por isso que eu vou colocar uma explicação baseado no que é ciência, no que a ciência possui, para mostrar no que a representologia se tem de característica científica para poder se provar como uma ciência, né? E organizei a representação, a apresentação assim: o objeto autônomo da ciência, o método próprio da ciência e a teoria própria da ciência. Todas elas juntas formam a ciência em si, certo? Então, eu vou apresentar assim a representologia nesse método de exposição e espero que fique claro, tá? E podem me contestar quando quiserem, é bem tranquilo, tá? Como eu falei, é uma formulação em movimento que a gente está colocando à prova. Pode passar para o próximo, por favor. Tá. Objeto autônomo, tá? O que é representação? Pode passar mais uma vez. Obrigado. Então tá. A representação é um problema antiguíssimo na filosofia antiga, tá? Desde a filosofia antiga é um problema antiguíssimo. Quem tá no grupo ali já sabe que a gente está discutindo muitos autores. Berkeley, Santo Agostinho. A gente também discutiu o Piaget, a gente discutiu o Sérgio Moscovici. A representação é um tema quase transversal na história da humanidade, tá? E a representologia fez uma distinção primária, tá? Até o momento, eh, até o momento da representologia, né, sempre se encarou a representação como um objeto, como uma ferramenta para o fim de uma disciplina, tá? Então a gente tem ali sociologia com as representações coletivas do Durkheim, alimentando os estudos sobre solidariedade humana, né? Humana não, né? Solidariedade de sociedades. A teoria das representações sociais do Moscovici, estudando a cognição, a formação do saber prévio dos grupos sociais. A gente tem as representações semióticas servindo para mostrar a codificação de objetos na matemática, representação do conhecimento, uma área da computação ali muito promissora, muito boa, muito interessante. E daí ela fala da codificação do mundo externo em linguagem de programação para entendimento do computador, tá? Tudo isso são utilizações ferramentais, não é ferramentais a palavra, tá? É instrumentais.
questões instrumentais da representação, né? E a representologia, ela faz uma revolução copernicana, porque ela vai lá e coloca a representação como centro, não como um recurso para um outro fim. Então, não um recurso para estudar psicologia, não um recurso para estudar sociologia, tá? E a gente tem, então, o Ronald, professor Ronald. Quer falar alguma coisa, professor Ronald? Não, eu queria só perguntar se a gente faz a pergunta depois da sua apresentação ou pode intervir, como é o funcionamento. O que que o professor prefere? Prefere que eu explique tudo, daí a gente fala depois? Por mim, pode ser Não, assim, porque... é porque me veio algumas ideias com você falando, aí depois no final já não vou lembrar, né? Ah, tá. Então tá, pode ser então. Quer falar? Pode falar, professor. Não, eu queria só tirar uma dúvida. Uhum, Essa parte que você adentra na informação, né? uhum. Digamos, Na nos códigos e representação. tudo. Você tem alguma formação em programação? Você trabalha com isso? Sua Ah, formação é em sociologia, não é isso? Mas isso. você tem algum curso nessa área? Educação formal eu não tenho. O que eu tenho muita experiência com TI, de aprender com. Eu sei um pouquinho de programação, sei um pouquinho de banco de dados, eu sei, já construí aplicativo, eu tenho uma experiência com repositórios, então eu trabalhei por muitos lugares, né? Então eu tenho uma experiênciazinha com linguagem de programação. Inclusive, eu sonho em fazer uma linguagem de programação a partir da representação. Então, essa parte formal realmente eu não tenho diploma. O que eu tenho muito é aprendizado com, com assistindo aulas, conversando com pessoas da TI, e meu Mas conhecimento é aí o que é que direto da você questão. acha, professor, da questão da ambiguidade? Porque, veja bem, do ponto de vista lógico, ele é um grande erro, a ambiguidade, né? Do ponto de vista ético, pior ainda. Uhum, E eu diria que uma pessoa ambígua, né, ou um trabalho ambíguo, ele gera problemas tão graves que você pode causar até uma pane. uhum. Então, eu diria que tem mais um problema ainda. Ambiguidade, vagueza, não sei se você sabe, né, o que é vagueza. É, Vagueza de dados, né? uhum, Vagueza de dados. Vazão, né? Vazão de dados. uhum, E tem mais outro probleminha, eu acho que é a duplicidade. A duplicidade. uhum. E Sim. isso reflete muito na ética. Eu digo isso porque eu sou mestre em ética Uhum. e tenho contatos assim com pessoas da área da ética e a gente sempre discute essas questões, né? Eu queria saber a sua opinião, o que é que você acha sobre isso? Até onde eu sei, assim, na ciência e na filosofia, geralmente a contradição e a ambiguidade, ela é um ponto de finalização, né? Chego ali e finalizo porque aquilo ali já não é um conhecimento que a ciência alcança. Penso eu que justamente a ciência, ela tem essa função extra de, além de encontrar regularidade, e especialmente as ciências humanas, além de encontrar a regularidade, também entender o que a irregularidade guarda de regularidade. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo bem simples, tá? Uma coisa que é contraditória para uma pessoa não quer dizer necessariamente que ela esteja mentindo para ela mesma. Ela pode estar fazendo sínteses próprias dela mesma, né? Então, vamos pegar um exemplo político. Eu posso achar um absurdo, tá? Vou dar um exemplo, tá? Bem, bem absurdo, porque o absurdo ajuda muito na didática. Encontra um padre que é ateu, tá? Exemplo bobo, absurdo, tá? O que que eu posso fazer? Eu, como cientista, posso dizer que encontrei aquele padre como ateu, mas aquele padre ali, ele é insignificante do ponto de vista estatístico, então só vou anotar que ele existe.
ou eu posso entender que tipo de padre, que tipo de ateísmo se tem de um padre. Então, para mim, se abre uma brecha muito maior, nesse caso não é uma ambiguidade, mas é uma contradição completa, né? Eu consigo ver. Hum, o professor Ronaldo saiu. Bom, depois eu continuo, eu retomo com ele, Tudo bem, então. sem problema, sem problema. Tá. Então, vamos lá. Estudos representacionais, então, eles não têm essa pretensão de estudar representação diretamente. Eles têm esse utilização da representação para estudar suas áreas, tá? E a representologia, ela estuda diretamente a representação, como o foco dela, né? E a gente vai ver que ela faz isso a partir de duas dimensões: a composição da representação, que é a parte interna, e o comportamento, que é a parte externa, né? E vocês vão ver ali que o nome, ele diz muito, tá? Represent, represon, que eu utilizei, né? Representa, de representação, obviamente, né? Onto, eu trouxe o onto, não é para dizer que é uma ontologia de fato, né? Uma metafísica de fato, né? O professor Rafael fala bastante da metafísica e eu adoro a discussão da metafísica, mas não é, tá? Não tem a ver não é exatamente uma ontologia, mas uma alusão a isso, tá? Até porque a ontologia foi um termo que também se expandiu, né? A gente vê a utilização dela em outras áreas, né? Até como a própria engenharia utiliza ontologias, mas é a ver com estudar a representação por si, no que ela é. Não é estudar a realidade em si, mas estudar como a representação é. Então, por isso, represontologia. E o logos, né, o discurso sobre a razão do grego, né? Então, só para vocês entenderem, esse é o objeto autônomo. Esse objeto, ele é um fenômeno que ele está em meio a outros fenômenos, causando outros fenômenos, interagindo com outros fenômenos, e ele é autônomo. Enquanto na psicologia, por exemplo, a representação ela não se desvincula da psique, da personalidade. Na sociologia, a representação não se desvincula da sociologia. Então, ela não é um objeto autônomo. Por isso que não chega a ser uma ciência, são teorias, né? Pode passar para a próxima, por favor. Mais uma. Método, as regras do método. Ai, tá bem pequenininho. Mas eu vou tentar aqui, vamos ver se eu consigo. Ah, professor, muito astuto. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Até acabei saindo da tela. Deixa eu ver. Ah, troço burro. Pronto, já agora volta. Ah, esse negócio do Meet é muito burro. Eu não consigo ver a tela, que engraçado. Ah, foi. Tá, desculpa, viu? Tranquilo, tranquilo. Você quer que eu leia para você? Para você Não, fazer as não, tá tudo perguntas? bem. Não, tá tudo bem. Eu peço desculpa, eu não conseguia ver a tela aqui. Tá tudo certo. Tranquilo, Vamos tranquilo. lá, então. A primeira regra, né, são 7 regras do método representológico até então. Elas servem para diferenciar a representação de outros fenômenos, tá? Elas foram construídas durante a pesquisa e durante a pesquisa e também elas têm um quê de pressuposto, né, de axiomas, mas estranhamente são axiomas construídos na pesquisa. Elas devem ser encaradas como maneiras de delimitar. Então, a moldança, as representações são moldes, moldantes, moldados, tá? Obviamente inspirado em Bourdieu, mas não se limitando a ele, né? Elas vão moldar a realidade, mas também a realidade pode moldar elas, tá? Uma representação interna do indivíduo, ele pode interpretar estímulos e também pode transformar. Quando eu percebo alguma coisa que eu quero transformar, então a representação ela tá ali ditando como a realidade deve ser. E tem aquelas que mais analisam, mas é tudo molde que tem que ser é muito dinâmico assim a representação. Ela pode mudar facilmente, tá? Individualidade, tá? A representação ela tem que ser encarada como um indivíduo, com um comportamento e com uma biografia, tá? Então, não esperem que uma representação ela se encerre no indivíduo. Ela foi expressa externamente, então ela segue com uma trajetória procurando se replicar em mentes individuais e guardando uma cronologia de modificações, tá? Então, encare a representação como um indivíduo, tá? Não como só um objeto, tá? O Durkheim falava de encarar as representações como os fatos sociais como coisas, a gente encara como um indivíduo. Comparatibilidade, tá? O conhecimento representológico,
ele vai encarar uma representação que ela é de conhecimento imediado. A gente não tem acesso direto a ela ainda, até pode ser que no futuro a gente tenha, mas por enquanto a gente não tem. Então, enquanto a gente não tem esse acesso direto, acredito eu que seja possível no futuro fazer pesquisas na parte experimental e encontrar essa representação. Como isso não acontece, essas representações, então, elas vão ser comparadas. A gente vai coletar as representações, analisar elas e produzir comparações, tá? E na comparação crescente na comparação crescente, a gente vai conseguir encontrar padrões de regularidade e padrões de diferença, tá? O ideal é que a gente consiga falar de representações independente do seu conteúdo, tá? Então, o conteúdo ela é uma maneira de se chegar na representação. Mas o importante mesmo é entender a representação. O que eu vou conseguir quando eu tiver muitas representações de diferentes conteúdos, tá? Então, é um conhecimento mais indutivo. Compara, 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 e assim deriva os modelos, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Escalabilidade também é uma outra regra. As representações podem ser analisadas comparadas em diferentes escalas, tá? Desde uma escala individual até sistemas complexos. A gente também encontra os componentes internos da representação, os componentes externos, comportamento. A representação é tão complexa que a gente consegue chegar em muitos espaços com ela, tá? Medialidade, então, as representações são detectáveis por meio de suas mídias, né? Que são a manifestação empírica. Tudo que é feito a partir de representações é uma mídia, tá? Indivíduos também são portadores, são mídias de representações, tá? E tem que se ressaltar que nem sempre a proporção é uma mídia para uma representação, tá? O indivíduo, ele pode ter ali o indivíduo não, né? Uma mídia pode ter mais de uma representação. Uma representação pode aparecer em diversas mídias, então não é uma relação linear, tá? Proporção 1 por 1, tá? A gente vai observar que essa regra da escalabilidade, ela vai gerar uma boa parte da teoria representológica, né? Que vai pensar como se aborda não do ponto de vista metodológico, mas sim do ponto de vista de como se conversa esses dados com a teoria, tá? A escalabilidade ela vai ser responsável por gerar muito do debate teórico, certo? Pode tirar o zoom, professor. Muito obrigado. E desculpe atrapalhar com isso tudo. Mas a gente pode até ir para o próximo slide, eu até já falei. Né? Então a gente tem uma teoria representológica, tá? Bom, o que que essa teoria faz, tá? Ela estuda os conceitos representológicos, ela sintetiza os saberes representológicos, né? E a gente tem ali, muito importante, são os metadados. Não, os meta-análises, né? As meta-análises, elas vão lá e fazem grandes estudos de bibliografias produzidas na área e encontram ali algumas tendências e alguns conhecimentos pontuais que a área produziu, tá? A teoria representológica faz isso, tá? Inclusive, me dá pena de ver que estão considerando cada vez menos as meta-análises, tá? Estão considerando como quase publicação de segunda categoria. Acho um erro. A meta-análise é importantíssima, tá? Sei que tem gente que usa a meta-análise para fazer uns TCCs fajutos, né? Imagino que vocês já devem ter visto, tá? Deve ter até sido banca. Sim, reconheço isso, mas a importância da meta-análise é essencial, porque não adianta só as pessoas pesquisarem e ninguém sintetizar. Não serve para nada, né? Então fica tudo estudos isolados, tá? Mas a teoria representológica, ela busca discutir de maneira global o que a representação é, tá? Ela tem umas discussões menores, tá? Por exemplo, da meta-representação. Existe só uma representação, que daí muda o conteúdo dela sempre que ela é utilizada para analisar alguma coisa. Então, se eu vejo uma cadeira aqui, eu tenho uma representação que o conteúdo da cadeira vai para essa representação, faço a codificação e depois ela volta para a mente. E daí, quando eu vejo já uma porta, vem uma representação, vem os dados relacionados à porta, a representação processa e vai, que eu chamo de meta-representação, ou existem várias representações possíveis? Isso é uma discussão importante. Vários tipos de representação, existe um catálogo de representações? Isso a gente não sabe, tá? Tem também a discussão de representação versus cérebro. Será que tem representação dentro do cérebro? Onde será que está a representação? Isso é uma questão importante. Quase um santo grau, né?
interdisciplinaridade, como a representologia conversa com outras ciências. Uma relação simétrica, uma relação de parceria, como é que funciona, tá? Isso também a gente discute na teoria representológica. Pode passar, professor? Então vamos falar aqui um pouquinho das escalas, tá? Que é a regra 4, tá? A gente tem aqui a dimensão interna da representação, tá? Por dentro da representação, o que a gente encontra dentro da representação? Por fora da representação, externa, que eu também chamo de cinética, né? Como esse comportamento faz que as representações se espalhem e se batam e se interajam. Também tem a representologia elementar, que daí eu vou pensar os componentes da representação na comparação com outros conceitos de outras ciências. Mas isso bem teórico, tá? É bem teórico mesmo, que serve para delimitar e encaixar a representologia dentro do fluxo das ciências normais, tá? Normais no sentido de consolidadas. E por fim a referencial, que daí estuda novos referentes que aparecem, tá? Porque os referentes eles também aparecem, não só as representações. Então os referentes também surgem, especialmente na nossa cultura digital, certo? Pode passar, professor. Então tá. Modelos composicionais, então, a gente tem ali um dos modelos composicionais que eu chamo até de modelo celular, né? Que mostra a representação entrando. Ela é a representação, né? A gente tem a mídia percebida pelo aparelho cognitivo e ela, quando ela entra na representação, ela se torna uma coisa que eu chamo de presente, tá? Ela já é simbólica. A mídia é concreta ou no máximo intangível e o presente ele é completamente simbólico. E, e ele vai entrar ali, ele vai tomar contato com o armazenatório factual, que ele produz regras com base nisso. E daí ele produz regras e vê se o que é percebido pode ser uma fala, pode ser um acontecimento, pode ser um conceito. Ele fecha com o armazenatório factual. Se sim, nesse caso, o núcleo que ele é formado pela associação, o núcleo associativo, ele é formado pela associação entre um presente, né, que vai chegar ali e vai ser pareado com um referente, se ele vai ser colocado, ele vai chegar no núcleo ali e vai se fazer a corroboração. Nesse caso, essa mídia vai voltar para o armazenamento factual e vai incorporar ele. Então, a representação vai estar estável. Ela não vai ter nenhum tipo de mudança. O núcleo associativo vai ficar perfeitamente conservado, tá? Então, esse modelo mostra como o armazenamento factual que sustenta a representação, ele se mantém coeso ainda, tá? Mas isso é quando existe uma coesão. Você vê alguma coisa que comprova. Então, eu vejo uma cadeira que tem 4 pernas. Ponto. Na minha cabeça, o meu armazenamento factual conceitua a cadeira como um objeto que tem 4 pernas. Ponto. Não feriu o meu armazenamento factual. Mas pode acontecer de eu ver uma cadeira com 3 pernas. Nesse caso, não vai ser tão automático. Não vou classificar aquilo como uma cadeira tão fácil. E daí tem o próximo modelo. Pode passar, por favor. Agradeço pela ajuda, professor. Que é o do trânsito, tá? Então, chega ali o presente, entra e coloca no armazenatório factual. Só que existe uma contradição, tá? Nesse armazenatório factual, ele afirma que aquilo ali não é compatível com o núcleo, tá? Não pode ser associado com a representação, com o referente, tá? Lembrando que referente é aquilo que se quer representar, né? Aquilo que está externo ali que a representação quer representar. Nesse momento, então, vai haver um julgamento moral, né? Será que esse presente é um bode expiatório? É uma exceção? Se for uma exceção, então, o que vai acontecer? Ele vai ficar nessa região da exceção, que também é um armazenamento, e se ocorrer uma, um, uma série de começar a ocorrer frequentemente, contrariado desse núcleo, ele vai começar a ficar, vai ser sempre um dano, né? Cada um desses contatos de negação do armazenamento factual é um dano ao núcleo, né? Até o momento que ele é nocauteado. Se existe uma repetição disso, chega um momento que ele é nocauteado, né? Ou pode acontecer da pessoa ter uma decepção muito terrível, já de primeira, que contaria tudo,
E nesse ponto, a pessoa vai já romper esse núcleo de primeira, tá? Alguma decepção muito terrível, alguma coisa que provou que ela tá muito errada, tá? Que aquele armazenamento factual é completamente falso, tá? Bom, nesse momento, gente, eu apresento para vocês um outro componente da representação, que é justamente o componente da. Pode voltar, professor. Desculpa, eu tô explicando e não lhe orientei. Mas, tipo, me desculpa, tá? Mas é que, tipo assim, tem mais um. Eu não botei ali direto por causa da poluição, mas a representação ela também armazena representações. Ela tem um espaço de armazenamento de representações que são inativas, tá? Essas representações inativas, elas associam também com um referente, mas só que elas não são válidas porque elas não estão ligadas com o armazenamento factual. O armazenamento factual, ele corrobora uma representação por vez, tá? E essa representação vai se achar ou igual ao referente ou o mais próximo possível dele, tá? E ali não está desenhado porque esse, essas representações que elas estão armazenadas ali, que são inativas, então, por exemplo, eu tenho uma concepção de democracia que funciona e se baseia na democracia direta. É só um exemplo, tá? Mas eu tenho outros conceitos de democracia. Democracia como o dos melhores, democracia como direta, democracia como anarquia. São outras representações ativas que o indivíduo não consegue acreditar em todas de uma vez, tá? Mas ele acredita numa e as outras ficam no reservatório. E daí, quando esse núcleo se explode, né, entre aspas, esse reservatório esse reservatório de representações também se abre. E as representações elas se soltam. E daí agora o indivíduo ele está no momento de que ele não tem uma representação maior. E ele vai ter que reconstituir também o armazenatório factual até que uma dessas representações se coloque, tá? Então, as representações estão ali na periferia, a periferia se abre para elas se colocarem ali, e o indivíduo começa a ter múltiplas representações interpretando até o momento que uma delas começa a ganhar. O armazenamento factual começa a corroborar mais de uma delas, e daí até o momento que daí o núcleo se reconstrói. Então agora eu sou uma pessoa que democracia é anarquista. Antes ela era da representatividade, tá? Então teve uma mudança de trânsito. Esse modelo é o modelo do trânsito, quando a representação ela é contrariada e ela forma ela muda de conteúdo, tá? Pode passar, professor. Obrigado. Existe também o modelo de uma representação externa, tá? Que daí ela tá vinculada numa mídia. Aí a mídia, ela tem limitações, porque, por exemplo, um pedaço de madeira ela é maleável, mas o pedaço de madeira ele também tem dificuldades, né? Tipo, existe um certo ponto que a madeira quebradiça também ela pode ser atacada por parasitas. O ferro, por exemplo, ele, por ser derretido, ele também é maleável para eu montar uma mídia que vai transmitir uma representação. Quero transmitir a representação do cachorro. Aí eu faço um cachorro de metal. Bem possível de fazer, só que daí o ferro tem algumas desvantagens, né? Ele também ele pode enferrujar, e também ele, ele é difícil de lidar também, eu preciso de um forno adequado para ele. Eu não consigo esculpir o ferro, por exemplo. Então, preciso de eletricidade, de eu preciso da liga de ferro, da matéria-prima. Então, todas as mídias elas têm limitações, tá? E também, às vezes, quando é externa, também depende um pouco da representação que o outro faz, da percepção do outro, né? Então, o conhecimento prévio às representações internas do outro também interferem, às vezes, no que a mídia vai comunicar, tá? E também, toda representação externa, ela também tem um representatório factual expressa na mídia. Então, o cachorro ali que eu estou desenhando, ele é uma narrativa. Ele expressa o que um cachorro é, né? As características do cachorro estão expressas naquela mídia em forma de narrativa, tá? E isso faz, então... Ah, professor, tá? O professor Eric chegou ali também. E tudo isso, gente, até o professor Eric vai achar repetida a apresentação, né? Eu tô usando como base aquela
do grupo de representologia, mas vai mudar, tá? Professor, daqui a pouco já muda. Então, tudo. O diálogo também interfere também na percepção dessa mídia, dessa mídia e dessa representação. Então, esse modelo de coxa, eu chamo de coxa de retalhos porque uma representação externa, uma mídia, ela não é só, não, ela não está alimentada por uma mente individual. Tem muitas mentes ali que estão trabalhando na construção na construção simbólica daquela mídia, certo? Pode passar, por favor. E tem também o modelo da coxa esticada, tá? Que eu chamo assim, que na verdade tem muito a ver com a relatividade, né? Não sei se você já viu a relatividade do Einstein, né? Que isso aí é a relatividade. Que ele, o X, é um referente, tá? Esse referente, ele vai atrair muitas representações que querem decifrar ela, né? Então eu dei o exemplo da democracia ali. Digamos que ele tem uma representação de democracia representativa. Democracia é igual a democracia direta. Democracia igual a democracia anarquista. Todas elas estão querendo estão querendo decifrar o que é o referente democracia. Então, vão se aproximar dele, elas vão conflituar. Se a gente observar debates ou espaços de divulgação, de representação, são lutas que essas representações estão fazendo para se equivalerem ao que é o referente democracia, tá? E a gente está, de fato, agora nessa briga, até atualmente a gente está tendo essa briga, né, sobre o que é democracia. E as representações, geralmente, elas pensam que uma das regras ali é da prepotencialidade, né? A representação pensa que sabe. E se não sabe, é o que mais sabe. Então, assim, ela não tem como ela mentir para ela mesma. A representação não consegue mentir para ela mesma. Ela pode estar ferida, o núcleo está ferido, mas ainda não está mentindo para ela, ainda acredita naquilo. Quando ela vira, fatalmente ela vira. O indivíduo pode até fingir que não tem aquela representação socialmente, mas ele tem. Certo? Pode passar, professor. Tá. E aqui já vou encerrando, tá? Aqui tem o texto que eu fiz com o professor Rafael, que a gente colocou ali no grupo. Quem quiser ver ele, a gente pode até repostar depois. Mas eu fiz um resuminho aqui dos tópicos, tá? A representologia, então, ela pode estudar ela pode estudar um objeto da psicanálise também, tá? Ela pode contribuir. Mas o Freud, ele sempre, a psicanálise sempre utilizou a noção de representação de alguma maneira, tá? Por exemplo, o Freud fala das Ding, né? Para pensar na psicanálise, representação. Ele pensa na coisa em si, na coisa na linguagem e tal, tá? E os seguidores do Freud, eles foram ampliando, tá? O conceito e deixando ele como central na psicanálise. E vale ressaltar que a psicanálise é um campo plural, tá? Tem autores como Freud, que fala da sexualidade, o Lacan, pensando da falta, né? E o Kohut, do self, tá? E o muito interessante é que a psicanálise pensa muito em inconsciente, tá? Que ele é uma chave da subjetividade. E a representologia, a gente consegue problematizar um pouco o inconsciente, né? Até me digam se eu tiver certo, se eu tiver errado, mas me parece que o inconsciente, pelo menos para o Freud, tem a ver com uma animalidade que está ali soterrada por pesos e pesos de anos de processo civilizatório. E ela é contraditória com essa civilização e ela está ali determinando alguns comportamentos que não conseguem se explicar. Então, a representologia ela consegue buscar essas representações uma a uma e daqui a pouco até escapar. Escapar não, né? Mas tipo, mas essa questão da animalidade. Será que é uma animalidade? O que será que a gente pode tirar das representações isoladas? Como elas operam de maneira inconsciente sem o indivíduo perceber? Tudo isso eu acho que a representologia pode contribuir, tá? Porque a representologia também pode considerar a psicanálise como um sistema de representações, tá? Então, posso pensar ali que a psicanálise é uma representação, a Freud tem uma outra representação, Lacan tem outra representação de psicanálise, e eles acreditam nessa representação, porque senão eles não defenderiam ela, né? Eles incorporam a representação do que eles acham correto dos outros autores e criam o mais perto possível, né?
Também, pela psicanálise é possível revelar representações que são recalcadas, como o trauma, por exemplo, tá? Então, ela estuda mais tipos de representação que, de repente, a psicanálise não consegue, tá? A representologia não... Ela pode encontrar mais representações para fazer aquela comparação, que é uma das outras regras do método representológico, tá? Enfim, ambas lidam com uma coisa que está velada, tá? A representação está ali mediada, né? Ela está ali hum, simbólica. E pode dialogar com a saúde em dimensões distintas, tá? E algumas diferenças para finalizar, né? A psicanálise foca no indivíduo e na lógica dedutiva, tá? Então, isso é uma acusação, né, que a psicologia empírica faz, que a psicanálise é muito dedutiva, né? Ela pensa teorias como o complexo de Édipo que não podem ser verificadas, né? Elas são vividas pelos pacientes. Então, foca no indivíduo, tá? A representologia foca nas representações diretamente, tá? Independente do indivíduo, ele tem que formular uma representação para a gente poder coletar e comparar com outras. E tem uma lógica mais indutiva, né? Que nem eu falei, por conta dos construções modelos, tá? Lembrando que os modelos ali que eu mostrei, eles não estão ali para ser, não são uma versão final, tá? Eles são um primeiro passo da representologia, da metodologia inaugural, para a gente poder começar a pesquisar. Depois disso, a gente pode melhorar esses modelos, tirar coisas, aumentar coisas. A escolha é toda nossa, certo? Então, eu finalizo, tem o texto ali que eu posso resgatar ali no grupo. E é isso, agradeço o espaço, professor Rafael. Eu estou aqui disponível. Você deve estar ouvindo os gritos do meu filho, né? Então, eu vou conversar o máximo que der e já vou com eles, porque minha esposa dá aula daqui a pouco também. Certo? Muito obrigado, viu, professor. Estou Opa, eu disponível. fico muito grato por essa palestra maravilhosa, por essa fala maravilhosa. Então, para a gente fechar, tem duas perguntinhas aqui, como só sobrou nós aqui, né? Deixa eu até fechar aqui a apresentação nossa. Vamos lá, tem duas perguntinhas nessa. Foi fantástico. Obrigado. Eu vejo que algumas dessas coisas me lembram um pouco de Aristóteles, né? Algumas coisas da representologia no De Anima, porque ele fala muito essa questão assim do mundo sensível e o meio, né? Que você vai olhando em volta, né? E você vai meio que montando isso. Né? Você já chegou a ler o De Anima do Aristóteles? Não, não cheguei, eu tomei contato com essa leitura. Mas eu tenho agora um compromisso que eu tenho com a escola, mas assim que terminar eu vou olhar o de Anima. Isso. Eu acho que pode ser que ajude muito a dar uma observada também, porque acho que ele já falava alguma coisa meio parecida, essa coisa sensível. Você falou ali das coisas ali desse lado mais animal, né? Do sentir mesmo em volta, né? Do perceber em volta. Talvez seja um ponto interessante para você dar uma olhada quando você tiver tempo. Uhum. E o outro ponto que eu gostaria de perguntar é: o que difere do representacionalismo, a representologia? Ah, sim, representacionismo, ele é um conceito do Foucault, que o Foucault, ele falava que ele era da crítica da representação. Lá naquela obra dele, A Palavra e as Coisas, ele critica a representação. Porque ele considera que a representação, na verdade, é um discurso que é engendrado por uma elite que está querendo causar. Tá, gente, se tiver algum super especialista de Foucault que quiser me contrariar, não tem problema, tá? Não, eu tô falando da minha leitura, mas é uma leitura. É a minha leitura, não quer dizer que eu saiba tudo, tá? Porque eu lido com uma gama muito grande de autores, tá? Então, um especialista pode me ajudar a amplificar isso. Mas ele faz uma leitura de que até o momento a gente tem utilização da representação na Idade Média e na Antiguidade como sinônimo de conhecimento, tá? E é um conhecimento que só fica dentro da representação. Então, o representacionismo é essa ideia de que só existe um conhecimento, uma representação, e o Foucault, ele mostra que isso é um discurso, que ele é um dispositivo, e que daí ele consegue, a partir ai, como é que é o nome?
Como é que é o nome daquela? Genealogia. Com a genealogia, ele consegue perceber como esse discurso opera e daí consegue produzir uma maior emancipação humana. Mas o representacionismo é isso. É esse conhecimento medieval, antigo medieval, que é unitário, né? Monista. Só ele que é conhecimento, o resto não é, o resto é mentira ou ilusão. E se diferencia muito da representação, porque a representação ela não nega a representação, claro que não. Mas o, o, o Foucault e outros, eles pensam assim, que tem outros que também negam que a representação seja capaz de ter algum tipo de conhecimento, ele é mais uma manipulação, ela é mais uma manipulação utilizada. Então eu diria que é isso, professor. É um conceito Foucaultiano. Perfeito. Se alguma dúvida, Nenhuma, acabei chegando no finalzinho, né? Boa noite a todos. Mas ah, chegar no finalzinho assim é foda. Não tem problema, a gente tem o grupo ali, a gente também tá falando direto no WhatsApp, então bem tranquilo, a gente vai conversando. Ah, não, beleza. Então, depois eu faço umas perguntas lá, leio um pouco. Mais um pouquinho sobre o curso e faço umas perguntas lá. Perfeito. Obrigado, eu Ixi. agradeço a presença de todos. eu que agradeço a sua presença, cara. Muito obrigado mesmo por essa. Que eu acho muito importante esse debate, especialmente agora que está começando mais também, ganhar mais espaço a psicologia para o seu trabalho, né? Então, ficamos por aqui. Então, agradeço mais uma vez. Depois eu vou mandar lá no seu grupo também, para o pessoal também assistir essa palestra, porque vale muito a pena, tá bom? Muito Tá? obrigadão aí. E até a Até mais. próxima, gente. Até mais. Valeu. Até a próxima. Até mais. Deus, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.